Compartilhar com vocês uma nota explicativa que eu fiz para os meus clientes, né, os clientes da minha empresa contábil. Eu vou compartilhar com vocês e a gente vai discutir aqui, vamos comentar ela. Inclusive, eu peço que vocês participem interagem comigo aqui com esse conteúdo, com esse vídeo. Façam seus comentários, compartilhem para a gente poder levar a informação ao máximo de pessoas possíveis. Acho que esse é um momento onde a gente pode contribuir com a informação. E eu vou deixar o PDF desse vídeo, esse material em PDF, no meu canal no Telegram. Se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram, na descrição desse vídeo vai ter um link que vai te levar para lá. E lá vai ter um PDF relacionado com tudo que a gente está vendo aqui, onde você vai poder ter acesso a esse conteúdo aqui, tá bom? Bom, pessoal, as principais medidas, primeiro eu tenho que falar para você o período de vigência dessas medidas. O período de vigência é enquanto a gente permanecer em estado de calamidade pública, que é até 31 de dezembro de 2020. Então, tudo que a gente está vivendo em termos de decreto de estado de calamidade pública, ele está em vigor até o dia 31 de dezembro de 2020, tá bom? Vou beber uma aguinha aqui que eu tô gripado e tá ruim de falar. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui sobre as principais medidas, tá bom? Uma das principais medidas é a questão do home office ou teletrabalho. As empresas poderão, a seu critério, veja bem aqui, ó, a seu critério. É meio que uma imposição, não é talvez se ele aceitar ou não aceitar, se envolver sindicato ou não. É ao critério da empresa. Então, se a empresa determinar, o funcionário assim vai ter que trabalhar no sistema de home office. Então, as empresas poderão, a seu critério, fica claro isso, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho. Aqui, ó. Isso aqui é bem importante. Independente de acordo individual ou coletivo de trabalho. Não vai ser preciso fazer essa alteração, fazer um tipo de acordo individual ou coletivo, nem mesmo envolver o sindicato, nem o Ministério do Trabalho, enfim, as autoridades competentes em relação a essa alteração do regime de trabalho. Então, se uma empresa está mudando ali nesse momento a partir do momento da MP e do decreto de calamidade pública, as empresas poderão efetuar a mudança para o regime home office. E essa questão vai ser meio que, se a empresa determinar, o funcionário vai ter que, assim, trabalhar. Fica dispensado aqui do registro prévio ou alteração de contrato. Então, você não vai precisar fazer uma alteração no contrato de trabalho do funcionário. Você pode fazer um aditivo de contrato, incluindo uma cláusula onde, a partir daquela data, o funcionário passa a trabalhar em regime home office. O empregador deverá informar seu funcionário com antecedência de 48 horas. Então, também não é impor isso para o funcionário de um dia para o outro. Ele vai ter até 48 horas para se adequar a essa situação. Fica determinado que se o funcionário não possuir equipamento, ou seja, se a empresa determina que o funcionário trabalha em casa e o cara não tem nem computador, o que acontece? A empresa vai poder fazer em sistema de comodato, ou seja, ela vai poder emprestar no período que o funcionário estiver exercendo as suas funções dentro de casa, ela vai poder emprestar ali computadores, sei lá, impressoras, coisas que assim for necessária para que a execução do serviço possa ser executada dentro de casa. E assim, ela vai poder arcar também com os serviços de infraestrutura, ela vai disponibilizar e pagar por um serviço de infraestrutura, sendo que esse valor que ela vai pagar referente à infraestrutura não vai poder ser considerado como salário, tá bom? Ou seja, sobre o valor que ela pagaria para arcar com o custeio da parte de infraestrutura, se ela determinar ali que ela vai dar um dinheiro para o funcionário, esse valor ele não pode ser entendido como salário. E por não ser entendido como salário, ele não integra a base de cálculo dos encargos sociais. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre a antecipação das férias individuais.
As empresas poderão antecipar as férias de seus funcionários que ainda não tenham transcorrido o período aquisitivo. Então vamos lá. O que ela quer dizer aqui? O que a MP quer dizer aqui que ainda não tenham? As empresas poderão antecipar as férias de seus funcionários que ainda não tenham transcorrido o período aquisitivo. O que quer dizer não tenham transcorrido o período aquisitivo? Os empregados que não têm mais de um ano. Ou seja, a gente sabe que aquele funcionário... Não é que tem mais de um ano. De repente o cara tem mais de um ano, mas já acabou de tirar férias, acabou de gozar férias. Então ele não tem ainda o próximo período aquisitivo. Ou exemplos de um funcionário que tem um período inferior a um ano, acabou de ser registrado. De repente o cara está no contrato de experiência. A empresa vai sim poder antecipar as férias. Basta comunicar com 48 horas de antecedência. Então, ela vai comunicar a esse trabalhador que ela vai antecipar o período de férias dele. E essa antecipação, essa comunicação, ela pode ser por escrito, via e-mail, mensagem eletrônica, enfim, a empresa vai comunicar. As férias não poderão ser gozadas em período inferior a 5 dias e terão prioridade ao gozo férias dos trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus. Então, aquelas empresas que têm funcionários idosos ou que pertencem a algum tipo de doença que o coloca na situação de pessoa de risco, grupo de risco referente ao coronavírus, essa pessoa tem prioridade em situação de férias. E aí vem uma grande mudança aqui que se refere ao pagamento das férias. Normalmente, uma empresa, quando ela coloca o funcionário de férias, o que acontece? Quando eu determino um funcionário meu, ele vai entrar de férias. Eu tenho 2 dias antes de ele gozar o início de férias, eu tenho 2 dias para pagar as férias para esse funcionário. Eu vou beber uma aguinha aqui, pessoal, que eu estou com a garganta bem ruim, eu estou um pouquinho gripado. Mas a gente vai finalizar aqui o nosso vídeo. Então, assim, as empresas que mandam o funcionário embora nas vias normais, em tempos normais, ela tem que efetuar o pagamento das férias com 2 dias de antecedência para esse funcionário. Só que, nesse período que está em vigor a MP, as férias... Então, deixa eu pegar aqui. As férias, o tempo de férias, do pagamento das férias, não será de 2 dias antes do início do gozo das férias. Vou dar um exemplo. Uma empresa que teria um funcionário que entraria de férias no dia 1º de agosto, 1º de abril. 1º de abril entraria de férias. A gente teria até 31, 30, 29 ali para efetuar o pagamento das férias. Nesse caso, excepcionalmente nessa situação da MP, a empresa vai ter até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo de férias. Então, se no nosso exemplo aqui, o funcionário está iniciando o gozo de férias em 1º de maio de 2020, a empresa tem até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, ela vai ter até o 5º dia útil de maio para efetuar o pagamento das férias. Então aqui eu deixei aqui em vermelho, agora a empresa poderá pagar até o 5º dia do mês posterior ao início de férias. No nosso exemplo, o funcionário que inicia as férias em 1/4 de 2020, a empresa poderá pagar até o 5º dia útil de maio, e assim sucessivamente. Só que não é só isso que trata a MP. Quando você efetua o pagamento de férias, você pega ali a base de cálculo das férias, então é salário, é a média das variáveis do período aquisitivo. Aí você chega na base de cálculo. Chegando naquele valor de base de cálculo, você adiciona ali 1/3. Então você pega aquele valor, joga mais 1/3 e ali é o valor que o funcionário tem a receber referente a férias. O que acontece? A parte referente, o adicional de 1/3 das férias, vamos grifar aqui, a empresa poderá optar por efetuar o pagamento adicional após a sua concessão com um prazo de até 30/11. Então, ela vai poder pagar com o prazo do 13º. Então, a gente paga a primeira parcela do 13º, 30 de novembro. Então, a empresa vai poder pagar esse 1/3
das férias, esse abono, esse adicional das férias, esse 1/3 do valor de férias, até o dia 30. Então, por exemplo, se você paga lá o funcionário, o cara tem só um salário base. Salário mais 1/3 as férias. Agora, até o 5º dia útil do mês subsequente, você vai pagar o salário e você tem até 30 de novembro para pagar a parte referente ao 1/3 de férias. Beleza, pessoal? Concessão de férias coletivas. O que acontece? Que antes as empresas tinham que comunicar ao Ministério do Trabalho e também ao sindicato da classe, fazer um acordo coletivo, onde com 15 dias de antecedência seria informado ali que a empresa forneceria aos seus colaboradores. Então, entraria ali no sistema de férias coletiva. A partir da MP, no que se refere a férias coletiva, as empresas não precisarão comunicar às autoridades competentes, seja Ministério do Trabalho ou sindicato, com antecedência de 15 dias. Basta comunicação interna aos funcionários com 48 horas de antecedência. Então, referente a férias coletivas, o que mudou? Mudou essa situação aqui de que antes a gente teria que fazer um acordo coletivo. Esse acordo coletivo ele teria que ser registrado no sindicato e também no Ministério do Trabalho. Agora não mais. Dentro do prazo da MP e também do decreto de calamidade pública, a gente não vai mais ter essa situação de fazer acordo coletivo, tá bom? Vamos falar agora aqui sobre a antecipação dos feriados. Os feriados poderão ser compensados, exceto os feriados religiosos, que poderão ser de acordo com os funcionários. De toda forma, essa medida deve ser comunicada com 48 horas. Então, assim, o que acontece aqui? Vamos entender que temos uma situação que a empresa dispensa o funcionário 10 dias. E aí, daqui ao final do ano, tem 10 feriados. A gente bota aí de quarentena, sei lá, um mês. Vamos entender que essa situação volte ao normal daqui a um mês. 10 dias de feriados que a empresa trocou esses dias por feriados. O que acontece? Quando a empresa voltar ao normal, no feriado o funcionário trabalha para compensar o dia que ele ficou agora por conta da quarentena. Então, para manter ali o funcionário, uma das medidas para manter ali o emprego do funcionário é trocar o feriado pelo dia que ele ficou em casa. Então, assim, vai ser compensado um dia que ele está em casa por questão da quarentena, por um feriado, exceto os feriados religiosos, que aí, se o funcionário não aceitar um acordo com a empresa, não vai ser possível. Banco de horas. Legal falar também do banco de horas, porque durante o estado de calamidade pública fica autorizada a paralisação das atividades pelo empregador e a constituição especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, podendo ser efetuada de forma coletiva ou individual para compensação no prazo de 18 meses, contando da data do encerramento do estado de calamidade pública, ou seja, após 31/12/2020. Então, o que acontece? Aqui termina o prazo do estado de calamidade pública. A partir dessa data, a empresa tem até 18 meses, vou marcar aqui essa data aqui. A partir dessa data, a empresa tem 18 meses para compensar as horas. O que seria isso, pessoal? Vamos entender que essas horas que o funcionário está em casa por quarentena, a empresa pega essas horas e coloca no banco de horas dela, que ela dispensou esse colaborador. Ele está lá e vai somar esse período aí, essa quantidade de horas para esse colaborador. E aí a situação volta ao normal, tá bom? A compensação deverá observar o limite máximo de 2 horas, então diariamente esse funcionário ele vai ter que compensar 2 horas e a jornada máxima de 10 horas por dia. O que acontece? 2 horas e jornada máxima o funcionário que trabalhar 8 horas, ele não vai poder trabalhar mais que 2 horas da sua jornada. Então ele vai trabalhar ele trabalha 8 horas por dia, mais 2 horas que ele vai compensar do banco de horas, ele não vai poder ultrapassar ali 10 horas
da sua jornada por dia. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independente de convenção coletiva ou acordo individual. Aqui não vai ter muito essa questão de convenção coletiva, acordo, vai ser meio que na imposição mesmo essa situação do acordo de horas. Suspensão de exames médicos referente à saúde do trabalho. Durante o estado de calamidade, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos demissionais. Os exames ficam adiados por 60 dias após o término do estado de calamidade pública. O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 18 dias. Então vamos lá. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade. Então, nesse período de estado de calamidade pública, aquele funcionário que de repente precisa fazer ali um exame periódico, um exame de alteração de função, nesse período de calamidade pública, até 31 de dezembro, ele não vai fazer o exame. Ele está dispensado. Porém, quando terminar o estado de calamidade pública, ou seja, 31/12/2020, termina essa situação, ele vai ter 60 dias para fazer esse exame. Então, assim, o exame de alteração de função, periódico, admissional, enfim, os exames normais, periódicos, exames de rotinas de segurança do trabalho, ele vai ter que fazer após o término do estado de calamidade pública. A empresa tem ali até 60 dias o funcionário para fazer, tá bom? Exceto os demissionais. Só que tem uma situação aqui, se você fez um exame recente do seu colaborador, na verdade ele diz aqui, exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Então o que ele quer dizer aqui? Olha, não entra nessa regra aqui de deixar para depois a situação do exame demissional. Se eu demitir um cara agora, ele tem que fazer o exame demissional. Em estado de urgência. Tem que demitir ele, eu demiti ele. Mas se ele tem algum exame médico com um período inferior a 180 dias, um exame recente, seja ele de alteração de função, exame periódico, enfim, até mesmo dia de emissão, se esse exame está dentro desse prazo, fica dispensado também o exame demissional. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai falar um pouco sobre o diferimento do recolhimento do FGTS. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS. Preste atenção, não é que fica dispensado de recolher o FGTS. As empresas têm que recolher o FGTS. Tá? Aqui o que quer dizer é que ela tem a obrigatoriedade de recolher mensalmente. Nesse período, março, abril e maio, fica suspenso essa questão de ser obrigatório e passa a ser facultativo. Se o empregador ele não optar por efetuar o pagamento de março, abril e maio e botar esse digamos assim, postergar essa FGTS para frente, ele vai poder fazer isso e ele não vai ter ali as sanções de penalidade de multa, juros, encargos sobre essas guias. Então, assim, por exemplo, a guia de março, que vence em 7 de abril, ele vai poder pagar lá na frente, a prorrogação, deixa eu ver aqui, ficou, e ainda pode ser parcelado, ainda vai poder ser parcelado em até 6 vezes, com vencimento em abril, maio e junho, respectivamente. O recolhimento de março, abril e maio poderá ser realizado de forma parcelada, sem incidência de atualizações de juros e multas e dos encargos. O parcelamento das guias de FGTS mencionadas será de 6 vezes, com vencimento das parcelas no 7º dia de cada mês, a partir de julho de 2020. Para usufruir da prerrogativa prevista, o empregador fica obrigado a declarar a informação até o dia 20. Isso aqui vai ser, eu acredito, através da CEFIP, acho que nem a CEFIP ainda não está hoje
no momento que a gente está gravando esse vídeo, que é o dia da medida provisória, dia 23, a CEFIP ainda não está adequada a essa situação, mas eu acredito que eles vão fazer algum tipo de atualização lá para poder você fazer essas guias referente ao parcelamento. Então, lá na frente, lá o colaborador, o empresário, na verdade, que ele efetuar esse parcelamento, também ele tem que ter em mente que ele vai efetuar um pagamento de uma guia do FGTS referente ao parcelamento e uma guia também referente ao mês trabalhado normal, se assim o trabalhador voltar lá na frente. A gente acredita que, se Deus quiser, tudo vai estar normalizado. Lá em junho e julho, o trabalhador voltando ao seu trabalho, a empresa vai ter uma guia de recolhimento do mês normal e uma guia do parcelamento. E aí vai depender da quantidade de parcelas que ele optar. A gente tem aqui também falar um pouco sobre doenças ocupacionais, porque os casos de contaminação pelo coronavírus eles não serão considerados ocupacionais, exceto mediante a comprovação ou nexo causal. O que ele quer dizer com isso aqui, cara? Esse exceto aqui. Mesmo assim, vai ter que ter essa comprovação e não vai ser... Eu não acredito que seja uma coisa muito fácil. Esse aqui ele está restrito a médicos, a enfermeiros ou profissional da área de saúde, que ele tem ali, ele está 100% de saúde, mas ele tem um contato com o paciente e de repente ele contrai ali o vírus e ele precisa ficar ali mais de 15 dias afastado. Talvez ele possa, mas eu acredito que vai ser bem difícil, mas talvez ele possa conseguir aí entender que foi uma doença ocupacional, foi uma medida que ele, devido à ocupação dele, ele contraiu essa doença. Então essa medida aqui é mais para os médicos e para os pessoal da área de saúde que estão ali relacionados, enfermeiros, estão relacionados diretamente com o tratamento do vírus. Tá bom, pessoal? Então, se vocês aí tiverem algum tipo de dúvida, quiser fazer algum tipo de comentário, a gente debater o assunto, vocês façam aí nos comentários as dúvidas de vocês para a gente poder fazer esse debate. Compartilhem esse vídeo para a gente poder levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Do mais, é só isso. A gente vai compartilhar esse material aqui em PDF, essa nota explicativa lá no canal no Telegram. Então, se você ainda não faz parte do canal no Telegram, eu vou deixar na descrição do vídeo um link que vai te levar ao canal no Telegram. Forte abraço e até o próximo vídeo.